Depois de vitória apertada nas urnas em 2014, a ex-presidente Dilma Rousseff abriu o segundo mandato com um novo lema: Brasil, Pátria Educadora. A estratégia de comunicação, no entanto, não produziu os efeitos esperados, no momento em que a crise da economia já impunha rearranjos nos planos de governo. A conjuntura é tema do livro A Pátria Educadora em Colapso, que chegou às livrarias no mês passado e está sendo lançado também em Belo Horizonte. O autor é o ex-ministro da Educação e professor da USP, Renato Janine Ribeiro, nosso convidado de hoje no Mundo Político. Professor, muito obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite de vocês e dos mineiros, né? Professor Janine, eu queria começar pelo título do livro, especialmente essa palavra colapso. Ela dá um tom da máxima gravidade de uma situação, algo até mesmo em ruínas. Como professor e ex-ministro, quão desesperador foi esse cenário da educação brasileira que o senhor encontrou? Não, eu não encontrei um cenário desesperador, eu encontrei um cenário preocupante. Desesperador ficou o cenário tanto da educação quanto do país depois que não foi possível reconstruir o país de uma crise que poderia ter passado. Eu costumava dizer, 12 anos de intenso investimento no social, 2 mandatos de Lula, 1 de Dilma, eles não podem ser julgados por um ano de crise, em boa parte produzida pela economia internacional. Então nós teríamos que nos unir, superar essa crise e depois retomar o caminho de desenvolvimento, que no caso da educação significava expandir o ensino, melhorar a qualidade, melhorar tudo, em suma. Quer dizer, tem que melhorar prédio, melhorar material didático, formação de professores, aprendizado dos alunos, usar mais a internet, talvez substituir livro didático por tablet. O aluno teria um tablet com todo o material didático, que seria constantemente renovado, que estaria linkado à internet, de modo que a pessoa, o aluno, a criança, o adolescente, poderia baixar conteúdo educativo. Então, quer dizer, uma série de coisas que precisavam ser feitas, que continuam precisando ser feitas, foram cortadas. E então o Brasil está, há vários anos, numa situação crítica. O que coube a mim foi assumir o Ministério da Educação em abril de 2015, quando já havia manifestações pelo impeachment da presidente Dilma, mas ainda não estava, isso ainda não era uma probabilidade, era uma possibilidade. E quando eu saí 6 meses depois, o presidente me demitiu para substituir-me pelo ministro Mercadante, que estava deixando a Casa Civil, por um rearranjo político geral. O objetivo de me tirar não foi nada relativamente a como estava o MEC, o objetivo de tirar o ministro da Saúde não tinha nada a ver com a saúde, tinha a ver com política. Tentativa de salvar o mandato presidencial eleito. Aí sim a situação estava muito mais crítica. De que maneira que todo esse cenário é contado nesse livro? É um testemunho pessoal? Como é que é feita essa estrutura da obra que o senhor acaba de lançar? Bem, o que eu fiz é, em boa parte, uma narrativa de 6 meses na Esplanada, assistindo a um governo que está entrando em colapso, esse colapso porque não tem mais apoio nem da base social, que está decepcionada com o fato de que várias promessas foram descumpridas, não tem nem apoio também dos partidos. O Congresso está nas mãos de Eduardo Cunha, em boa parte, a Câmara de Deputados, que faz tudo para sabotar esse governo, com pautas que inclusive são prejudiciais ao país. Então, toda essa situação, eu via volumar-se à minha frente. Eu, não sendo político, eu não sabia exatamente o que eu poderia fazer, a quem eu teria acesso, mas o que eu notava era essa situação virando praticamente um tsunami e o país praticamente sem metas. Ainda hoje eu sinto uma coisa muito grave no Brasil, que é o seguinte: as pessoas estão fazendo o que lhes dá na telha sem pensarem nas consequências. Isso acontece na vida política, social, econômica e até na pessoal. As pessoas tomam medidas, dizem coisas, assim, sem pensar que a consequência pode ser muito pior. Então, uma certa moderação de todos os lados fez falta. Por exemplo, o senador Aécio Neves, em vez de conclamar as bases dele para tirar o governo eleito, teria feito melhor se negociasse uma forma desse governo ir até o fim, de maneira crítica, de maneira impopular, mas mantivesse o resultado da eleição. Do jeito que ele agenciou uma subordinação, do grupo dele às pautas mais de extrema-direita, das pessoas que iam para a rua, que hoje estão tão fortes com outro candidato, do jeito que ele agenciou, ele cavou a própria ruína. Então nós tivemos uma série de ações que eram assim,
A pessoa faz o que quer fazer agora, mas não pensa nas consequências. E isso é um ponto fundamental, porque se você não tem na sociedade pessoas pensando nas consequências, evitando tomar medidas muito exageradas que podem prejudicar a todo mundo, inclusive a elas, se você não tem essa moderação, a coisa fica complicada. Naquele momento que o senhor estava na gestão do Ministério da Educação, professor, já existia uma discussão a respeito do que se tornaria a emenda do teto de gastos? Como é que o senhor acompanhou isso? Não existia. Talvez tivesse havido alguma ideia de que precisaria fazer uma contenção nas verbas. E como é que o senhor acompanhou a votação dessa medida e enfim, os possíveis desdobramentos dela nos próximos anos do país? Acompanhei com muita preocupação, porque mesmo que você diga, bom, no atual momento a receita está inferior à despesa, você tem outras questões a colocar. Primeiro, o que você vai fazer? Você pode ver se você pode reduzir certas despesas e você vai trabalhar nisso. No Brasil isso é muito difícil. A gente vê, cada vez que é denunciada, que aparece um escândalo, a gente vê que há dinheiro público que vai para coisas ou ilegais ou legais, mas pouco éticas, e esse dinheiro, por ser canalizado por pessoas poderosas, por grupos poderosos, ele está muito blindado. Quando se fala em cortar a despesa do governo, as despesas mais fáceis de cortar são as mais importantes. Por exemplo, a despesa da inclusão social é fácil de cortar. Expansão da educação e da saúde é fácil de cortar. Outras despesas, as que inclusive mantêm salários muito elevados, mantêm funcionários que trabalham pouco ou não trabalham, essas são muito difíceis de você mexer. Então, mas primeiro, você teria que ter mexido na despesa, melhorar a qualidade do gasto, tudo isso eu concordo. Agora, também teria que mexer do lado da receita, pensar quem são as pessoas que poderiam contribuir mais. Por exemplo, o Brasil não tem IPVA progressivo, tanto quanto eu sei. Faz sentido que um Lamborghini, que pode custar 3 milhões de reais, pague o mesmo percentual que um carro de 50, 100 mil reais? Claro que ele vai pagar mais, mas se ele estiver no mesmo percentual, os mesmos 4, 5%, digamos, ele é uma bobagem, porque uma pessoa que tem 3 milhões de reais na garagem, ela pode pagar 500, 600 mil reais de imposto no ano sobre isso. Claro que pode. Então, esse tipo de questão não foi colocado. E aprovar a emenda do teto de gastos por 20 anos também é muito complicado, porque, enfim, é tempo demais. Os equivalentes europeus foram 4 anos, coisa assim. Então, essa medida realmente, o Brasil não cabe dentro dela. Agora, nós precisamos enfrentar tanto do lado das despesas erradas, mas muito fortes na esfera política, na esfera dos 3 poderes, quanto mexer também na receita. Professor, eu acompanhei uma entrevista recente do senhor, o senhor falava que, sobre esse lema, Pátria Educadora, é verdade que o Ministério da Educação ele não foi consultado sobre a escolha desse slogan? Pois é, e que riscos, então, que ele passou a trazer e ele passou a representar dali em diante, esse slogan? Bom, o slogan, em condições normais, teria sido maravilhoso, porque indicaria que a prioridade do Brasil é a educação. E eu centro isso num programa que Dilma Rousseff gostava muito, que é o Pronatec, o programa de qualificação da mão de obra, que podia ser desde uma qualificação meio básica, 160 horas de aula, que equivaleria, digamos, a 40 dias de 4 horas de aula, daria uma qualificação básica para certas profissões, quanto casos maiores de 1 ano, 2 anos. E qual era a ideia? Aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro, aumentar a competitividade da nossa economia. Dilma tinha muito bem essa noção de que você tem que fazer crescer o PIB. Não dá para você mexer no PIB se ele não crescer, sempre que o Brasil precisa expandir. Para você ter uma ideia, o Brasil gasta 6% do PIB em educação. Legal. A Alemanha é idem, 6%. Só que o PIB alemão é 5 vezes maior que o nosso. Tá? Então, quer dizer, para a gente bater nisso, nós temos que gastar 30% do PIB em educação, o que não dá. Outra coisa, na Alemanha, todo mundo está alfabetizado há 4 ou 5 gerações. Os prédios existem, o material didático é bom. Você não está começando nada a partir do zero. Está começando tudo já sobre ombros de gigantes, como diz a frase famosa. Então você consegue ir mais longe porque você tem um ponto de partida muito forte. Então, nesse sentido, eu acredito que a presidente Dilma queria aumentar o PIB. E o ensino técnico, o ensino vocacional, ele tinha um papel muito grande nesse aumento do PIB. Agora, na crise que entrou, ficou difícil manter simplesmente o que já existia, quanto mais expandir. Então, o lema Pátria Educadora foi o lema certo, só que a hora estava errada. Pois é, agora a gente tem visto aí momentos de debates políticos, eleitorais,
E a temática da educação certamente é um dos desafios que a gente vê como mais complexos hoje do país. Qual que deveria ser, na sua avaliação, o passo inicial, aí já pensando no ano que vem, que a gente vai ter necessariamente um novo governo federal? Olha, existem muitas frentes de ação do Ministério da Educação e, para não esquecer, secretarias estaduais e municipais, até porque a educação básica, o nosso problema maior, talvez, ela é municipal e estadual, não é federal, pouquíssima federal. 90% do ensino médio estadual e quase todo o ensino fundamental é municipal. Então, nós temos muitas frentes de ataque onde trabalhar, mas eu priorizaria uma. Existe um programa de alfabetização na idade certa que o Estado do Ceará criou, acho que há 10, 11 anos, que deu muito certo. Por quê? Porque eles formaram professores para serem alfabetizadores, criaram material didático novo e acompanham cada 2 meses, se não me engano, o desempenho dos alunos, detectam falhas e alertam os professores se não estão conseguindo alfabetizar e recompensam os municípios mais bem-sucedidos com uma fatia adicional de recursos. Então, esse programa foi nacionalizado em 2013, pelo Plano Nacional, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Ele está enfrentando muita dificuldade. Uma coisa é fazê-lo num estado, outra num país como o Brasil. Mas esse programa está pronto. Ele precisa ser melhorado, precisa, bastante, mas está pronto. É um gol que está sendo levado para a marca do pênalti, entende? Então, eu acho que seria um ponto de começo maravilhoso, porque se nós garantirmos que todas as nossas crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade, com 3 anos de escola, nós garantimos o futuro delas em boa medida. Porque hoje, 50% terminam esses 3 anos sem terem sabido tudo que deveriam saber, assim, ler que é ler, escrever e as 4 operações. Mais de 50% não conseguem alguma dessas 3 competências. E isso os aleija, os limita para sempre. Ministro, a gente vê que apesar de todos esses problemas na área, temos aí agora a figura do Fernando Haddad, alçado aí a condição de candidato oficial do PT à presidência da República. Ele sempre coloca em primeiro plano, nas suas falas, nos seus discursos, as ações dos governos de Lula no ensino superior. Nesse sentido, Lula colheu melhores frutos do que Dilma? Bom, Lula teve 8 anos de mandato, sendo que o período econômico estava bastante favorável, muita exportação de commodities. Então, o Brasil teve muito dinheiro e, por uma vez, o Brasil investiu bem esse dinheiro que teve. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil estava cheio de divisas e torrou em importação de coisas, até que 10 anos depois, Juscelino Kubitschek teve a sagacidade de dizer precisamos industrializar. Mas nos 10 anos entre a queda da ditadura Vargas e a posse de Juscelino, nós tivemos um desperdício desses recursos. Agora, o governo Dilma já assumiu com dificuldades que estavam existindo. A partir mais ou menos de 2013, 2014, ele estava realmente com dificuldades e quando chegou o segundo mandato, a situação estava crítica. Então, comparar o papel de um e do outro na educação é difícil. O que se pode dizer foram criadas não só instituições de ensino superior federais em grande número, mais que dobrando o número de jovens, de pessoas em geral que estão em faculdades, universidades no Brasil, e também foi feito um esforço grande para a educação básica, que é muito mais difícil. Só para o ouvinte ter uma ideia, você quer reformar o ensino médio, o governo está tentando, o atual, está fazendo mal, está difícil, mas são 27 secretários de Estado que arcam quase todo o ensino médio. É um grupo de WhatsApp, é uma mesa grande, maior que essa, mas que cabe nessa sala. E você quer mexer no fundamental, que é onde a pessoa alfabetiza, onde a igualdade deveria estar sendo assegurada, você tem 5.570 secretários municipais de educação. É muito difícil fazer isso. Então, por isso que a União tem que entrar nisso, por isso que o governo federal tem que entrar. O governo federal tem que atuar para melhorar a educação pública em todos os níveis, porque sem uma orientação que inclui técnicas, expertise, qualificação e também dinheiro, sem isso você não dá conta. E dentro disso que o senhor acabou de comentar, falando em educação, até como bandeira eleitoral desse momento, né? O senhor tem acompanhado de que forma que esse tema tem sido pautado pelos candidatos, pelos planos de governo? Como é que o senhor tem visto isso? Muito pouco. Na verdade, o grande tema no par saúde e educação, o grande tema é saúde. É importante lembrar, o Ministério da Educação e Saúde, que era um só, foi criado em novembro de 1930.
um mês depois da vitória da Aliança Liberal, que é composta pelo Estado de Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, na Revolução de 30. Então, é o único ministério, Educação e Saúde, hoje dois, que nasceu de uma revolução no Brasil. E essa mudança foi muito grande, muito importante. Agora, o fato é que as pessoas dão mais importância à saúde do que à educação, porque elas sabem que estão doentes. Você está doente, sente mal, você vai ao médico, você vai ao hospital. Agora, você é ignorante, como que o ignorante sabe que ele é ignorante? É muito difícil. Então, nesse sentido, as pautas de educação ficam secundárias para a sociedade em relação às pautas sobre saúde. Sem contar hoje outras pautas, emprego, mobilidade urbana, segurança. Tem grandes pautas. Hoje talvez a pauta mais forte seja a questão do desemprego. E para além desse momento eleitoral, ministro, uma frase sua que me parece bastante simbólica dos desafios políticos e sociais do país, eu ouvi recentemente de que o Brasil sabe de cor como fazer exclusão social. Com essas raízes do país, é possível pensar nesse desenvolvimento associado a essa inclusão tão necessária? É uma luta, porque cada vez que você faz uma medida para reduzir a exclusão social, cada medida dessas, ela é combatida e quando ela dá certo, a exclusão social tenta pegá-la para si, a desigualdade. Exemplo, Ciência Sem Fronteira, um projeto fabuloso, botou 100 mil alunos em excelentes universidades fora, teve um êxito razoável, até bom. Mas, de repente, eu recebo uma carta, quando eu estava no MEC, eu conto isso no meu livro, de uma professora universitária, de Universidade Federal, qualificada, dizendo: ministro, não corte Ciência Sem Fronteiras, porque foi tão bom para o meu filho mais velho, que eu quero que meus filhos mais novos, os outros dois, também vão. Quer dizer, você tinha 2 a 4 milhões de pessoas elegíveis para ir para fora, e por que seriam os filhos de alguém que já mandou um? Quer dizer, ela estava querendo, com boa fé, não é do mal, estava querendo com boa fé tornar privilégio o que é direito, tornar particular o que é universal, tornar privado o que é público. Então, isso no Brasil é muito forte. Essa maneira pela qual quem está por cima garante de todos os jeitos que continue mandando, recebendo tudo. Por isso mesmo, eu defini, acho que é um dos pontos mais importantes talvez do meu livro, eu defini toda medida sobre educação a partir de 2 critérios básicos. São 2 critérios. Qualquer medida, seja mudança de material escolar, seja prédio, seja carreira de professor. Primeira pergunta, vai melhorar o aprendizado do aluno? O aluno vai aprender? Se vai aprender, maravilha. Se não vai aprender, não tem essa prioridade tão grande. Segunda pergunta, essas medidas vão melhorar a igualdade de oportunidades, vão gerar uma igualdade de oportunidades, porque se não gerarem, elas mantêm a desigualdade, que é muito forte. E é bom as pessoas entenderem de uma vez por todas. Igualdade de oportunidade tem a ver com mérito, tem a ver com qualidade. Temas que, aliás, eu vi várias vezes a presidente Dilma citar, mérito e qualidade. E o que acontece é o seguinte, hoje você não dá o mesmo ponto de partida para todo mundo. Tem pessoas que começam a corrida pertinho da meta e outros começam a 1 quilômetro, 2 quilômetros. Então, o que a igualdade de oportunidades é, todo mundo vai correr a partir do mesmo ponto, quem ganhar, ganhou. Porque qual o problema nosso? O problema nosso é que, tirando uns 25%, 30%, que tem o máximo de oportunidades que nossa sociedade consegue proporcionar, os outros 70%, 75% perdem seus talentos. Tem talentos gigantescos que são liquidados porque a pessoa não teve alimentação, não teve uma educação que fizesse desenvolver os neurônios dela, não teve espaço para crescer na sociedade, faltou-lhe comida, teve que lutar muitas vezes por coisas que para outros são óbvias. Então, o problema da igualdade de oportunidades, o que ela pode trazer de bom, é fazer o Brasil realizar todas as potencialidades, e não só 25%, 30%. Pensem como o Brasil seria um país notável, forte, respeitado, contribuindo para o mundo de maneira importante, se nós conseguíssemos fazer que todo brasileiro tivesse essa igualdade no começo da vida. Quer dizer, você vai fazer um curso, é difícil o curso, você é o primeiro da família que está fazendo esse curso, mas você vai poder mostrar seu valor. E nós teremos muito mais valor do que temos hoje. Ministro, só para terminar nosso papo, nosso tempo até já terminou, ficou alguma mágoa do senhor dessa passagem na educação ou não? O senhor sai otimista e com... Não ficou mágoa nenhuma. Eu achei que foi muito difícil, foi extremamente difícil.
Mas, por um lado, eu tenho uma tranquilidade, não só de ter feito tudo que eu pude, como também acredito que não teria dado para fazer mais. Naquela situação de crise não teria dado. Agora, o fato de ter sido exonerado pela presidente Dilma, para mim, não afetou nada, porque eu já via uma falta de rumo muito grande e gostei de trabalhar nessa área. Acho que o MEC é um país, o MEC é incrível, o Ministério da Educação. Ele tem potencialidades fabulosas, ele precisa, então, voltar a ser o que ele foi. Ok, ministro, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no Mundo Político. Eu conversei então com o Renato Janine Ribeiro, filósofo, professor de Ética e Filosofia Política da USP e ex-ministro da Educação do segundo governo de Dilma Rousseff, falando sobre seu novo livro, A Pátria Educadora em Colapso. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.